O que o Senhor procura em nós? Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo para que possamos juntos sermos alimentados pela santa e poderosa Palavra de Deus. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12 até o versículo de número 15, aonde fala a respeito da figueira seca ou da figueira infrutífera. A palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo estava saindo de Betânia, no sentido a Jerusalém, e de longe ele avistou uma figueira e aquela figueira ela tinha folhas, embora não fosse a época de ela ter muito menos fruto e muito menos folhas. Então Jesus Cristo aproxima-se daquela figueira e ao observar que não tinha fruto, ele amaldiçoa aquela figueira. Até aí nós conhecemos muito bem a história. Poderíamos dizer, até dentro do nosso próprio racionalismo, eu já ouvi essa parábola da figueira seca, que Jesus amaldiçoou a figueira, tudo bem, certo, para papá. Mas nós precisamos de entender em que contexto esta figueira ela entra dentro dessa história. E às vezes nós não observamos os detalhes e deixamos de sermos alimentados pela palavra do Senhor. No capítulo 11, se nós bem observarmos, a partir do versículo 1, fala da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, aonde a multidão o ovacionava, aonde a multidão o aclamava, dizendo bendito, bendito o que vem em nome do Senhor, ou seja, todos estavam ali felizes com a entrada de Jesus Cristo, ou seja, estavam ali esperando esse Rei da Glória, e esse Rei da Glória agora se aproxima daquilo que seria a sua última ida a Jerusalém. E neste contexto, o que a figueira poderia então ter a ver? Que mal que essa figueira fez ao Senhor Jesus Cristo para então que ele pudesse amaldiçoá-la? Que mal que essa figueira fez ao Senhor Jesus Cristo para que ele pudesse decretar a figueira uma sentença tão dura deste sentido? A crítica de Jesus Cristo ela está direcionada àquilo que vai acontecer nos versículos seguintes. Porque o que Jesus Cristo está criticando? Ele está criticando a religião infrutífera que os judeus estavam vivenciando naquela época. Porque o que acontece? O templo estava ali, devidamente construído, tudo certo, mas ainda faltavam algumas obras a serem feitas. Ou seja, a área externa do templo, aonde era destinada aos gentios, esses não poderiam adentrar no templo, eles ficariam ali. Mas em decorrência do trabalho realizado pelos cambistas, pelas pessoas que trocavam, o povo trazia as suas ofertas, muitas coisas e trocavam. Trocavam ali por ovelhas, trocavam ali por novilhos, trocavam ali por pombas, e então era a moeda de troca, para que eles pudessem então oferecer os seus sacrifícios. Aqueles que não tinham dinheiro, obviamente, ofereceriam as suas pombas, que também, consequentemente, eram vendidas também ali no pórtico do templo, ou seja, na área externa do templo. Então, quando Jesus Cristo fala a respeito da figueira, ele não está exatamente decretando uma sentença para aquela figueira, mas ele está perguntando para aquele povo judeu naquela oportunidade o que ele estava procurando naquela ocasião, o que ele estava procurando no meio do povo. E verdade é que o que o Senhor Deus ele procura no meio de nós? O que Jesus Cristo ele procurava naquela oportunidade? Ele procurava vida espiritual. Ele esperava que quando ele chegasse lá, o ambiente seria outro. O ambiente fosse que os gentios estivessem ali também para receberem a palavra de Deus, que estivessem todos ali reunidos e não fosse feito essa comercialização ali no pórtico do templo, na área externa do templo. Então a crítica de Jesus Cristo
ela está simplesmente a isso. Porque, embora eles aparentavam ter folhas, mas eles não tinham frutos. Era uma religião infrutífera. Eles estavam ali apenas, podemos dizer e talvez até afirmar, eles estavam ali apenas por interesse comercial. A grande maioria das pessoas aproveitavam. Segundo alguns estudiosos, cerca de 250 mil ovelhas eram sacrificadas na época da Páscoa. Então observem comigo o quanto dinheiro que se movimentava nessa oportunidade, nessa festa, que certamente é a maior celebração da história do povo de Israel, a maior celebração nossa também, que somos cristãos. Então, essa é a situação. Então, a parábola, a história dessa figueira, ela entra neste contexto, onde Jesus Cristo, primeiramente, é ovacionado, é aclamado como rei e logo, consequentemente, ele vai dando já um ensinamento a respeito dessa figueira. Eu acho fantástico, porque a gente às vezes lê a Sagrada Escritura e vai passando despercebido alguns pontos importantes e lendo, estudando, meditando a respeito desse texto, a gente vai observando exatamente por que essa história ela entra aqui. E curiosamente é isso que Jesus Cristo ele procura em nós. Ele procura em nós devoção, ele procura em nós oração, ele procura em nós piedade. Se nós bem observarmos os versículos seguintes, ele vai dizer a respeito disso. Vai pedir para que as pessoas possam orar verdadeiramente. Ele fala, pois tudo isso que vos digo, se pedis orando, crendo, recebereis. Ou seja, ele não está dizendo que nós precisamos de ter uma fé grande, uma fé heróica. Não. Ele pede para que nós tenhamos uma fé pequena, como um grão de mostarda, mas uma fé sincera, uma fé genuína, uma fé capaz de fazer com que ela seja transformada em oração. Então é isso que o Senhor Jesus Cristo procura em nós. Ele procura em nós sinceridade, ele procura em nós uma vida de piedade, ele procura em nós aquilo que ele não encontrou naquela oportunidade no povo de Israel. Ele percebeu que a religião ela estava ali apenas servindo de fachada. Eles não estavam preocupados realmente com a devoção. Eles não estavam ali preocupados realmente com a oração. Não estavam preocupados com a piedade. Estavam preocupados apenas com os seus negócios. E nós vamos observar que a atitude de Jesus Cristo é um tanto quanto diferente daquilo que nós havíamos já observado, que eram as suas atitudes. Ele então chega e joga aquilo tudo para o chão e ele ensinava, dizendo, a casa de meu pai não pode ser feita casa de ladrões, casa de covil, casa de salteadores. Este não é o objetivo da casa de meu pai. E então Jesus Cristo busca ensinar a essência da verdadeira religião. A essência da verdadeira religião, ele finaliza lá no versículo de número 26, dizendo que se vós não perdoardes também, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Ou seja, ele sintetiza dizendo que o perdão, o amor, a devoção, a oração e a piedade precisam fazer parte da nossa vida espiritual. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Você pode também assistir essa mensagem na íntegra lá no canal do YouTube da nossa Igreja Metodista em Guaianá. O tema é o mesmo tema, você pode assistir o conteúdo completo desta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família.